Continuando então de Dimash no seu natural, no seu dia a dia, na sua informalidade, longe dos palcos. Ele cantando com Bocelli. Percebe que ele canta uma oitava acima do Bocelli. Eles cantam Bésame Mucho em Dó menor. Bocelli cantando em tessitura natural, voz impostada de tenor lírico como ele é. O Dó 2 já não tem volume para um tenor. Bocelli cantando em tessitura natural, Dimash uma oitava acima. Dimash adentra a oitava 4 com a mistura de voz de peito com falsete. Vamos voltar para vocês perceberem novamente a diferença. Eles cantam a mesma coisa, porém, eles cantam com a diferença de uma oitava. Dimash está cantando uma oitava acima, que seria a tessitura natural dele, que é a oitava 3. Mas aqui ele já misturou. Última! Isso que ele fez foi a mistura do peito com falsete. Peito com falsete. É o Dó 4. Percebe que ele está uma oitava acima do Bocelli. Depois nós temos também um outro episódio aqui, que eles cantam uma ópera, La Donna Mobile, que o Rigoletto de Verdi. 3447. Muito bacana esse vídeo. E nós conseguimos perceber que todo episódio que ele pega em voz natural está centrado entre oitava 2 e 3, tessitura natural dele. É Dimash? É Dimash? Não é Dimash, é um colega dele. Agora é Dimash. Tem diferença? Então percebam, queridos, aqui um outro cantor cantando como Dimash canta, na mistura de peito com falsete. Muito bacana isso. E o resultado é difícil da gente detectar. Eu tive que olhar e olhando eu falava, mas não é o Dimash, não é o Dimash. De fato não era, mas só constatei quando depois Dimash cantou na sequência. Então percebam que o que o Dimash faz é possível a outros cantores, mas como ele faz, o resultado que Dimash tira não pode ser igual aos outros, porque a voz de Dimash é diferente, porque não existem dois cantores que sejam iguais. Mas o recurso que ele usa, a técnica que ele usa, essa sim é possível a outros cantores. É o que a gente já percebeu. 3757. Eu quero mostrar o Bocelli de novo, agora em ópera, queridos, com o La Donna Mobile. Com La Donna Mobile agora. Se Dimash não fizesse uso de todos os recursos da voz dele e cantasse apenas em tessitura natural, ele seria mais um cantor. Porque a voz do Dimash em si não tem nada de excepcional. É o que ele faz dessa voz nos recursos possíveis que faz dele quem ele é, o fenômeno que ele é. Agora, queridos, isso é uma área de tenor lírico, ok? La Donna Mobile. La Donna Mobile. Bocelli tocando. Dimash cantando. Percebam a diferença? É uma voz impostada no metal. Isso é voz lírica, uso de metal. Isso é oitava 3. Fá sustenido 3. Agora, Bocelli cantando junto. A voz é igual. Isso
Isso é um sol sustenido 3. Faz parte da textura de tenor. Quando eu falo que a voz é igual, que está cantando a mesma nota, não igual de som resultado. Bocelli. Então vocês percebam que quando o Dimash imposta a voz dele e faz uso do metal, é uma voz lírica, é uma voz de ópera, mas ele não canta notas de oitava 4 com essa cor de voz, com essa impostação, porque não é possível. É apenas possível cantar voz impostada no metal, voz lírica, as 2 oitavas de tenor, 2 e 3. A nota máxima é o Dó 4, em voz impostada. Já o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 4, que o Dimash canta, não é em registro lírico, é a mistura de peito com falsete. Então percebam que o cantor não canta voz, não é estilo de voz. O cantor canta região do som. E de acordo com a região que ele está cantando, ele faz uso do recurso. Ninguém faz uso de recurso de whistle em graves. Recurso de whistle é para os super agudos. Ninguém faz uso do fry nos agudos. Fry é um recurso que se usa nos graves. Ninguém canta falsete em falsete na oitava 2. O falsete só é possível a partir da oitava 3, 4 e 5. Então, os recursos e registros que temos na nossa voz são de acordo com a região do som e não a voz que está cantando. A nossa voz, nós encaixamos nessa registração de sons. Seguindo, então, eu quero mostrar para vocês a criança, porque eu digo para vocês que a criança tem a voz naturalmente colocada. E de fato tem. Aqui tem um menininho que canta junto com ele, muito bonitinho. E a voz dessa criança é anasalada, já é no metal, naturalmente colocada no lugar certo. E ele imita, que bonitinho, o Dimash. Aqui. Ah, vocês percebem que quando o Dimash canta com ele, a cor da voz é mais escura? Claro, está 1 oitava baixa, tessitura masculina. As crianças cantam todas em voz pura, em oitava 3 e 4. Nenhuma criança canta em oitava 2. Mais uma vez, nós cantamos o som, o registro do som. As crianças não têm o registro de som de oitava 2 para baixo, porque as crianças têm todas a voz média aguda. E depois, para terminar, queridos, a gente tem aqui. O vídeo é longo, tá bem? É extenso, mas dá pra gente dar uma ideia dele cantando naturalmente, porque, claro, a sonoplastia para análise, ela compromete a análise, porque a gente não sabe até que ponto o microfone, a mesa de som está ajudando essa voz. Então, por isso que quando eu reclamei em termos de análise do Dimash nesses shows e espetáculos, então alguém postou ali no nosso canal esses links de Dimash cantando em natura, longe dos palcos. E isso é muito bacana, porque aí sim nós podemos fazer uma análise real da voz dele. Tem mais um episódio só que eu quero mostrar para vocês. Nós conseguimos então detectar esse padrão de Dimash. Ele canta em tessitura natural, o que faz parte da tessitura, oitavas 2 e 3. Ele canta em misto de peito com falsete, oitavas 3 e 4. Ele canta falsete puro, oitavas 4 e 5. Faz uso do isso, oitavas 5, 6 e até o Ré 7 que ele tem. E para os graves, que ele canta com menos frequência,
o uso do fry. Isso é falsete, queridos. Isso aqui é dó sustenido 5. Aqui, queridos. Passou pro falsete, vocês perceberam? Voz natural dele. Ele tá cantando oitava 2. O grave dele, vocês percebam que perde volume, perde brilho. Vai pro grave de novo. Canta muito bem, ele controla muito bem, ele vai na voz de peito para poder compensar a falta na voz de cabeça. E aqui está então, queridos, o que nós notamos assistindo esses vídeos naturais de Dimash. A voz dele é centrada no miolo de tessitura natural, é óbvio e é claro. Ele faz uso dos recursos quando ele sai dessa tessitura natural. Aqui, por exemplo, nesse vídeo de 55 minutos, em que ele canta natural sem ajuda do microfone, ele não cantou nada na oitava 1, nos graves. Ele não cantou nada em vocal fry, a não ser esse último episódio que eu mostrei pra você. Que ele alcança o Si1. O Si1, que ele faz o uso da voz de peito para poder compensar a falta de volume que tem na voz de cabeça. Quando ele adentra a oitava 4, ele faz uso do misto, cabeça com falsete. Oitavas 4 e 5, ele vai para o falsete puro. Oitava 6, 7 é o whistle. Aqui ele não cantou nada em whistle, nesse vídeo de 55 minutos. Então percebam que os recursos que ele faz uso de fato nos shows dele são os extremos de sua voz. Cantando em voz tessitura natural, ele é uma voz normal, não tem nada de excepcional. É claro, não podemos contestar a musicalidade dele, a forma como ele canta, a expressividade que ele tem. Mas isso, de fato, é o que faz a diferença do cantor também, do cantor daquele que canta. É a diferença que faz o artista. Por que ele conseguiu um fã-clube tão grande pelo mundo todo? Por essa soma de virtudes que ele tem. A voz. Agora, todos os recursos que ele usa, ele realmente é único em fazer shows e espetáculos. Eu não sei se existem outros. Esse colega que canta como ele mostra que também é possível a mistura da cabeça com falsete. Eu tenho alunos também que fazem isso. Agora, eu não sei se esse colega teria também o recurso de fry e o recurso do whistle para poder cantar. E essa performance na tessitura natural de impostação em metal, voz branca, isso é natural de Dimash. Se vai haver outro Dimash, pode até haver outros Dimash no futuro, os seus discípulos. Porque eu acredito que existem muitos cantores que se espelham em Dimash e que querem cantar como Dimash. E nós estamos, queridos, em tempos de tecnologia, de inovação, tudo tem melhorado, as descobertas. Então, é possível que venha um cantor aí pela frente também com uma novidade pra gente. Mas em termos de recursos, eu não sei se existiria alguma outra forma de se cantar, algum outro recurso a se usar. Eu acredito que Dimash nos mostra todos os recursos possíveis da voz. Eu espero que fique claro para nós cantores tudo que o Dimash faz, esse domínio que ele tem da voz dele. E isso ele merece todo o nosso respeito e a nossa consideração e reconhecimento. Ele é um ótimo exemplo a ser seguido.